Propedêutica reumatológica. A partir desse momento, estaremos estabelecendo as relações de alguns sinais e sintomas ou características morfológicas com as principais doenças reumáticas. Nesse sentido, é interessante nós observarmos uma outra definição de reumatologia, que se trata de uma especialidade cujo objeto estudo de doenças que cursam com manifestações do sistema musculoesquelético, direta e indiretamente relacionadas a ele. Os fatores que observaremos nesse momento, relacionados às doenças reumáticas, elas vão estar relacionadas à questão de idade, gênero ou sexo masculino e feminino e a presença das manifestações articulares em número, localização e extra-articulares. Os fatores de idade e sexo interferem e determinam uma maior predominância em algumas patologias. Iniciando com a doença difusa do tecido conjuntivo, elas acometem mais as mulheres jovens a partir da adolescência. Entretanto, a artrite reumatoide envolve o maior número de mulheres adultas, e as artropatias soronegativas predominam em homens jovens, com exceção da artrite psoriática. A osteoartrite atinge indivíduos a partir dos 40 a 50 anos de idade, com a discreta predominância no sexo feminino. A gota, por sua vez, atinge quase que exclusivamente os homens, normalmente acima dos 40 anos de idade. A febre reumática acomete crianças e adolescentes indistintamente do gênero. A fibromialgia, que é um reumatismo de parte mole, acomete mais mulheres adultas. Os outros eventos dentro do reumatismo de partes moles, que são as tendinites, lesões ligamentares, as bursites, ela apresenta uma distribuição mais universal entre o gênero masculino e feminino. Portanto, está mais ligado a fator ocupacional do que idade e sexo. E, finalmente, a osteoporose incide principalmente em mulheres idosas, atualmente a partir de 50 anos de idade. Existe uma exceção, muito rara, onde a osteoporose ela pode incidir em homens a partir dos 80 anos de idade. Didaticamente, as manifestações podem se dividir em articulares e extra-articulares. Essas manifestações entendam-se sinais que podemos correlacionar com algumas patologias reumáticas. Iniciando, temos a dor articular, a relação entre dor articular, artralgia e artrite. Esse processo é evidente e é possível identificação ao exame físico, onde encontraremos os sinais clássicos de inflamação, dor, calor e rubor, sendo mais valorizada na elaboração diagnóstica. As artralgias, portanto, normalmente são inespecíficas e ganham significação importante na articulação quando está relacionada por um período longo de tempo. Ainda assim, as artralgias podem surgir em patologias como a osteoartrite, distúrbios mecânicos, que estão relacionados com instabilidade, neuropatias e mesmo em doenças difusas do tecido conjuntivo nas suas fases iniciais. As artrites são mais específicas, permitindo o diagnóstico de doenças como artrite reumatoide, artropatias soronegativas, microcristalinas e infecciosas. Na avaliação articular, é conveniente estabelecer-se um roteiro para a obtenção de todos os dados possíveis. Esse roteiro, temos o primeiro item quando relaciona-se o número de articulações envolvidas. Portanto, classifica-se como monoarticular quando envolve apenas uma articulação, presente nas seguintes patologias: gotas, doenças reumáticas infecciosas e algumas osteoartrites. Oligoarticular, quando envolve de 2 a 4 articulações, presentes nas artropatias soronegativas, osteoartrite e febre reumática. E poliarticular, quando envolve mais de 4 articulações, presentes nas doenças difusas do tecido conjuntivo, osteoartrites e algumas artropatias soronegativas. Simetria. A simetria pode ser observada na artrite reumatoide e doenças difusas do tecido conjuntivo, enquanto que a assimetria pode ocorrer nas artropatias soronegativas e microcristalinas. Simetria é quando encontro a presença de doença reumática numa articulação do lado direito
e correspondência no lado esquerdo. A assimetria não existe essa situação de correspondência com o outro lado do corpo. Exemplo de simetria, podemos citar como exemplo a osteoartrite. Exemplo de assimetria, gota. Item duração, entre aguda e crônica. Na aguda, os quadros sugerem algumas doenças, como as artropatias, relacionadas a trauma, artrites microcristalinas, artrites infecciosas e transinfecciosas e reumatismo de partes moles. Crônica. Normalmente se considera uma dor crônica quando ela evolui em um quadro por mais de 6 semanas. Portanto, sugere artropatias inflamatórias crônicas, ou seja, artrite reumatoide, artrites soronegativas e doenças difusas do tecido conjuntivo. Topografia ou localização. Ela pode ser axial ou periférica. As manifestações articulares axiais, elas estão determinadas em alguns pontos do corpo. Esses pontos seriam a coluna vertebral, as linhas interapofisárias das vértebras, região costo-vertebral, esternoclavicular, esternocostais e sacroiliaca. O acometimento axial sugere artropatias soronegativas, osteoartrite e eventualmente casos de artrite reumatoide com envolvimento cervical. A topografia periférica envolve todas as demais articulações fora deste eixo tórax e coluna vertebral e região sacroiliaca. Manifestações articulares, os principais sinais flogísticos ou característicos das doenças reumáticas. O primeiro deles é o edema. Esse edema corresponde a uma inflamação da sinóvia ou sinovite e caracteriza-se por apresentar consistência de uma borracha macia à palpação. Evidentemente que esse edema pode evoluir para uma coleção mais gelatinosa e mais endurecida, onde caracteriza-se a cronicidade desse edema. Esse edema crônico ele pode se transformar em nódulos ou tofos, dependendo da patologia. Eritema e calor geralmente estão presentes em casos mais graves, ou nos casos agudos, ou na recidiva de um caso crônico, onde ele se repete no ciclo agudo, crônico. Derrame articular caracteriza-se pela presença do líquido dentro da articulação. Esse edema ele apresenta uma consistência cística à palpação, ou seja, ele pode apresentar a presença de corpos estranhos dentro da articulação. Isso não é obrigatório. Por exemplo, em um joelho o derrame produz o sinal da tecla, que é o movimento que a patela faz quando pressionada para baixo, até impactar no fêmur. O sinal da tecla está sendo observado e executado pelo executor nessa fotografia que vocês estão observando nesse momento, aonde com uma palpação o edema ele se desloca em torno do joelho. Rigidez matinal é a sensação de algumas doenças reumáticas aonde acontece a sensação de lentificação da articulação. É característica quando atinge as pequenas articulações, principalmente nas mãos. Observada nas doenças inflamatórias articulares crônicas, é medida em tempo. Ou seja, essa sensação de rigidez ou dificuldade de movimento, quando ela permanece acima de 30 minutos, passa a ter importância clínica mais significativa e, se superior a 60 minutos, integra os critérios diagnósticos da artrite reumatoide. Tipo de dor. Inflamatória. Tende a ser mais contínua e pode acontecer no repouso noturno. É característica das artropatias inflamatórias crônicas. Mecânica está relacionada ao movimento. Ocorre no início do movimento ou quando ele é executado de um modo mais prolongado. Tende a ser mais frequente após longos períodos de permanência na mesma posição.
Ocorre principalmente nas articulações de carga, joelhos, quadris e coluna vertebral, principalmente coluna lombar. Neste caso, o paciente queixa-se de dor e rigidez ao levantar-se após longo período sentado. Tempo de seguimento do quadro doloroso. Os quadros agudos sugerem artropatias relacionadas a trauma, artrites microcristalinas, artrites infecciosas e transinfecciosas e reumatismo das partes moles. Os crônicos sugerem artropatias inflamatórias crônicas, ou melhor, artrite reumatoide, artrites soronegativas e doenças difusas do tecido conjuntivo. Intensidade. A dor guarda habitualmente relação com o grau de inflamação e destruição articular. Portanto, são mais intensas nas artropatias erosivas, como artrite reumatoide soronegativa, microcristalina e infecciosas. Evolução. Algumas doenças reumáticas apresentam curso articular progressivo, como a artrite reumatoide e as artropatias soronegativas. Outras evoluem em surtos ou em ciclos agudo-crônico, como a febre reumática, e algumas têm um comportamento episódico autolimitado nas artrites microcristalinas. Por exemplo, a gota, aonde, dependendo da alteração do nível do ácido úrico sanguíneo, tem episódios ou surtos de uma dor muito forte, normalmente localizada no primeiro dedo do pé, unilateralmente, de maneira assimétrica, onde acontece edema, dor ao toque, febre, com melhora da medicação ou controle da dieta alimentar. Localização. Dores difusas sugerem um processo não articular, como miopatia, a fibromialgia e as síndromes miofaciais. As dores localizadas ocorrem nas artrites e reumatismo das partes moles. Dores regionais do tipo queimação, ou acompanhadas de parestesia, que seria a sensação de formigamento, sugerem envolvimento neurológico, como patologias inicialmente vasculares que evoluem para lesões nervosas periféricas. Importante observar que isso é um fato muito comum. Inicialmente pode apresentar uma dor localizada e não sugerir uma limitação de amplitude de movimento da articulação, mas sim alterações principalmente vasculares e de parestesia em alguns segmentos. Pele e mucosas. É um dos tecidos mais afetados nas doenças reumáticas. Portanto, isso acontece devido à abundância do tecido conjuntivo. As manifestações mais frequentes são fotossensibilidade, sensibilidade à luz. Consiste no aparecimento de um eritema, uma inflamação em placa avermelhada na pele de rápida instalação e persistência. Ocorre com mais frequência nas doenças difusas do tecido conjuntivo, DDTC, principalmente no lúpus eritematoso sistêmico. O eritema malar é uma lesão infiltrada, é eritema malar fotossensível no lúpus na região da face. Alopécia, que é a queda de pelos. Ela é presente de uma maneira difusa ou em placas, caracterizada na patologia conhecida como lúpus. Esclerodermia. Esclerodermia é o espessamento da pele com uma diminuição das rugas e um aspecto infiltrado na fase edematosa indurativa. Portanto, ocorre com maior frequência nos dedos, aonde acontece um afilamento das pontas dos dedos e uma reabsorção distal da falange, reabsorção óssea dessa falange. Causa afilamento do nariz e de orelhas e é característica da esclerose sistêmica. Fenômeno de Raynaud é a mudança de cor dos dedos ocorrendo em 3 fases. Inicia com uma palidez intensa, seguido de cianose e hiperemia reacional. Está presente nos dedos em resposta ao frio ou estresse. Ocorre em todas as doenças do tecido conjuntivo, principalmente na esclerose sistêmica e doença mista do tecido conjuntivo. O fenômeno de Raynaud ele pode ser previsível
Então, portanto, num período de inverno, como estamos enfrentando nesse momento, ao lavar a louça na água fria, nós podemos observar uma alteração na tonalidade, seguida por dor, seguida por desconforto nos dedos. Isso pode significar inicialmente apenas uma patologia vascular, mas como nós acabamos de ver, a patologia vascular pode estar relacionada futuramente a uma progressão e instalação de uma patologia neurológica e a instalação de algumas doenças reumáticas, como principalmente uma doença do tecido conjuntivo. Nesse momento, observamos à esquerda da face as alterações na pele, com alteração do enrugamento, e à direita o fenômeno de Raynaud, onde eu tenho alteração de pele, ou melhor, da coloração da pele, evoluindo na figura 1, 2 e 3, para alteração principalmente na região dos dedos, em relação à coloração, inicialmente. Ainda em pele e mucosas, temos algumas alterações importantes, a saber, a vasculite cutânea, onde a inflamação das estruturas capilares, arteríolas e venas, elas podem aparecer e provocar algumas máculas, que seriam algumas bolinhas muito pequenas, a presença de nódulos ou placa de eritema, que são dolorosas e por vezes elas podem necrosar e promover uma ulceração. Ocorre em todas as doenças do tecido conjuntivo. Esclerodermia é um exemplo de doença do tecido conjuntivo. Eritema nodoso são nódulos eritematosos, são nódulos que apresentam inchaço, bastante dolorosos, que ocorrem geralmente nos membros, principalmente nas pernas, e representa uma manifestação de uma doença vascular cutânea, alterações capilares superficiais. Há doenças também reumáticas, infecciosas, neoplásicas, doenças endócrinas, reação a drogas, dentre outros motivos. Lúpus discoide são máculas hipômicro-atróficas, ou seja, surgimento de várias lesões que tem essa característica de alteração da tonalidade da região afetada. Ou seja, surge um halo hipercrômico com perda definitiva dos anexos cutâneos, perda de pelo, principalmente alopécia, glândulas sudoríparas, entre outras estruturas. É decorrente do envolvimento cutâneo e crônico da doença do lúpus eritematoso sistêmico. À esquerda de vocês, observamos algumas características de uma vasculite crônica na parte superior, presença de eritemas e máculas, são esses pontinhos vermelhos. Abaixo, observando a presença de eritema nodoso, principalmente no membro inferior esquerdo, que é aquela grande região que apresenta uma alteração de tonalidade de pele. E à direita de vocês, a caracterização do lúpus discoide, com a presença da lesão malar na região de face. Essa lesão também pode acontecer, discoide, em outras regiões do lúpus, mas com o avançar da doença. Temos também a presença do livedo reticular. Livedo articular é um eritema reticulado observado nos membros. Podem ocorrer em indivíduos sadios e nas doenças do tecido conjuntivo. A principal delas, a esclerodermia, principalmente no lúpus e na síndrome antifosfolipide. Então, observa-se a presença de eritema, a presença de pequenos nódulos inflamados, uma alteração da tonalidade mais homogênea do membro afetado. Peles e mucosas. Ainda apresenta-se o quê?
Podemos observar como manifestações articulares a presença de nódulos subcutâneos. São mais frequentes na artrite reumatoide, febre reumática e algumas vasculites. Tofos são acúmulos de urato, principalmente nos tecidos subcutâneos e periarticulares, e são características principalmente da patologia conhecida comumente como gota. Calcinose: verifica-se nódulos e placas de consistência rígida no tecido subcutâneo, principalmente em pacientes com dermatomiosite. As telangiectasias, na espondilite esclerosante, se distribuem na face e nas mãos e têm um aspecto de pequenas máculas purpúricas, pequenos pontinhos púrpuras, um vermelho muito intenso. Lesões psoriáticas são as placas eritematosas com descamação lamelar e distrofia ungueal. Importante observar que a presença das lesões discoides do lúpus eritematoso não apresenta a descamação, apenas a formação e alteração da pele, do tecido conjuntivo e também na tonalidade do tecido conjuntivo no caso do lúpus. Aqui nesse slide observamos a partir da esquerda a presença do tofo. Aqui já é um caso crônico da gota, onde acomete o primeiro dedo do pé. É assimétrico, normalmente não se acometem os dois pés, e tem um nome muito particular na gota, acometimento da dor nessa articulação do primeiro dedo, chamando-se podagra. Evidentemente que esses tofos na gota, na patologia da gota, elas podem estar presentes em outras regiões, que seriam principalmente região de cotovelo e região posterior de joelho, mas a mais comum é no primeiro dedo do pé. Abaixo, observamos algumas formações de telangiectasias na face, onde acontece aquela descamação em algumas regiões, a presença de calcinoses, acompanhada ou não de edema articular, e a presença da psoríase, com as suas lesões psoriáticas, principalmente na região de tronco, com essa formação mais difusa dessas placas eritematosas e lesões na pele. Portanto, as lesões psoriáticas, elas apresentam essas placas de eritema, como já falei, uma descamação, o que causa uma distrofia do tecido subcutâneo. Púrpura, equimatoses e hematomas ocorrem nas doenças do tecido conjuntivo e nas doenças vasculares, como consequência de plaquetopenia e distúrbio da coagulação e algum uso de corticoide. É importante observar que essas manifestações da pele, como equimose, que é o rompimento dos capilares superficiais, vênulas e arteríolas, e os hematomas, que são rompimentos de estruturas vasculares mais profundas, elas podem e normalmente estão relacionadas com o fator idade, onde acontece a diminuição da quantidade de água intracelular e também do tecido adiposo, que protege a derme e epiderme. As úlceras nas mucosas acontecem principalmente em razão de doenças vasculares. Essas doenças vasculares, elas podem ser doenças vasculares agudas, como as flebites, e doenças vasculares crônicas, como a trombose vascular crônica ou profunda. Essas úlceras, elas são dolorosas e persistentes. Ocorrem em algumas outras patologias, como lúpus eritematoso sistêmico, doença de BC e síndrome de Reiter. Eritema palmar é a formação daquelas placas eritematosas avermelhadas na mão e ocorre no lúpus. Heliotropo é uma coloração de um eritema violácea das pálpebras. Egotron, que é o eritema na face dorsal das articulações das mãos e cotovelos. São características essas duas situações concomitantemente na dermatomiosite. Alteração de coração e pulmões. A primeira podemos citar a
inflamação da pleura pulmonar e inflamação também do tecido pulmonar, que é a pericardite, nas doenças do tecido conjuntivo, principalmente no lúpus. Ocorre também a intercorrência de uma pneumonite intersticial, ou seja, inflamação de algumas estruturas brônquicas presentes na doença do tecido conjuntivo, principalmente na esclerose sistêmica e na dermatopoliomiosite. Pode cursar de uma maneira assintomática por longos períodos. É fundamental a sua avaliação através de uma tomografia de alta resolução. Valvulites são as inflamações das válvulas cardíacas. Ocorrem na febre reumática, eventualmente no lúpus espondilite anquilosante. Evidentemente que essas alterações cardiopulmonares, principalmente pericardite e valvulites, elas evidenciam-se a partir de um estágio agudo da patologia, porém, existem alguns sinais predecessores, principalmente a hipertensão arterial. Cardite é presente na febre reumática, nas vasculites e nas doenças do tecido conjuntivo. Hipertensão arterial decorre geralmente de uma insuficiência renal. Portanto, com um mau funcionamento dos rins ou da nefropatia, ela pode ter uma origem reumática. Pode ser também causada por uso indiscriminado de corticoide por longo período de tempo e por uma crise da doença da esclerodérmica. Hipertensão pulmonar ocorre nas doenças do tecido conjuntivo, principalmente na esclerose sistêmica e na doença mista do tecido conjuntivo. Na suspeita diagnóstica, deve ser avaliada inicialmente através da ecocardiograma. Portanto, é importante a interpretação e observação nos exames de rotina, como raio-x de tórax, observar se existe uma hiperinsuflação pulmonar, se existe também no exame raio-x de tórax uma alteração do tamanho e no posicionamento do músculo cardíaco, do miocárdio. Aparelho genituritário. As manifestações que podemos encontrar no aparelho genituritário em razão de doenças reumáticas seriam as nefrites, onde ocorrem principalmente no lúpus, mas também em outras doenças do tecido conjuntivo e nas doenças vasculares. São identificadas por hematúria, eliminação de sangue na urina, espuma também nessa urina, e através da presença de algumas células, como hemácias dismórficas, que sugerem um sangramento renal. As cistites, uretrites e cervicites podem ocorrer nas artrites reativas, como na síndrome de Reiter. Portanto, cistites, uretrites e principalmente cervicites não são exclusividades das neoplasias, do câncer. Sistema digestório, encontramos algumas alterações, como disfagia e refluxo gastroesofágico, por alterações na motilidade do esôfago e obstipação, entupimento por megacólon, que é uma grande coleção de alimento ou substâncias nutritivas no intestino ou na região final do reto, onde já se encontram as fezes, e é comum acontecer isso no quadro de esclerose sistêmica. Diarreia é presente nas artrites reativas, como a síndrome de Reiter e enteroartropatias. Xerostomia na síndrome de Sjögren. Olhos. Algumas alterações nós podemos encontrar concomitantemente em algumas doenças reumáticas. A saber, essas alterações seria a conjuntivite, a uveíte, irite e iridociclite, presente nas artropatias soronegativas, principalmente na síndrome de Reiter. Xeroftalmia na síndrome de Sjögren, ou seja, aqueles olhos saltados com inflamação de alguns anexos observados no item 1. E a episclerite na artrite reumatoide. Sistema nervoso. As neuropatias, ou seja, alterações vasculares
de alguns segmentos corporais, relacionados ou não com coluna vertebral, acontece nas doenças de tecido conjuntiva e nas vasculites, inflamações vasculares, quer sejam superficiais ou profundas. Pode acontecer ainda processo de convulsão, de uma maneira crônica no lúpus, nessas doenças vasculares, e a coreia na febre reumática e lúpus.